Bom dia a todos. Eu vou falar um pouco sobre a constitucionalidade do casamento homoafetivo. Antes, porém, é preciso que eu me apresente. Meu nome é Mônica Rodrigues Cunha, sou promotora de justiça do Rio de Janeiro, atualmente titular da Promotoria de Justiça de Família de Cabo Frio. Estou no Ministério Público há 18 anos, sou especialista na área de infância e juventude, tendo concluído em 2006 uma pós-graduação pela Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, apresentando como tema de monografia os efeitos da institucionalização prolongada em crianças. Sou membro de honra da Sociedade Brasileira de Psicologia Jurídica de Porto Alegre. Sou casada com Renata Granha, advogada, professora universitária. Me casei com ela este ano, após um longo período de união, aproximadamente 23 anos. Nós temos 2 filhos, Gabriel com 5 anos e Júlia com 3 anos. Ambos foram biologicamente gerados por mim, através de um procedimento denominado FIV, fertilização in vitro, com sêmen de doador anônimo. Tanto o Gabriel quanto a Júlia são registrados em nosso nome, no meu nome e no nome da Renata, após um processo de adoção. Espero que daqui a algum tempo já não seja mais necessário esse recurso de se ingressar com o processo de adoção e que filhos de casais homoafetivos nascidos durante a constância da união gozem também da presunção do estado de filiação, assim como os filhos de casais heteroafetivos. E dessa forma, caso isso venha a acontecer, e esperamos que isso aconteça no futuro próximo, já poderá ser feito o registro direto da criança em nome do casal. Bem, foi com grande alegria que eu recebi o convite da Marília para participar deste encontro, que reputo ser de grande relevância social. Peço desculpas por não ter podido comparecer pessoalmente, em razão de compromissos já assumidos anteriormente. Agradeço a presença de todos vocês que aqui estão, emprestando seus olhos, seus ouvidos, seus sentidos. Muitos são os assuntos que gravitam em torno do tema novas configurações familiares, todos seguramente de capital importância. Eu escolhi abordar, ainda que em breves linhas, a constitucionalidade do casamento homoafetivo, porque eu percebi, ao longo da minha vida pessoal e profissional, que esse elementar direito, que diz respeito única e exclusivamente a como cada um de nós deseja estruturar a sua relação afetiva, vem sendo sistematicamente negado a casais homoafetivos, sob os mais pífios argumentos. Nós vivemos em uma sociedade heterocentrada, ou seja, que se organiza através de uma heteronormatividade compulsória. E o que isso significa dizer? Isso significa dizer que a heterossexualidade é o padrão normativo de normalidade. Mas vejam, não é possível reduzir relacionamentos sociais e afetivos e projetos de compartilhamento de vidas a um rol exaustivo, a fórmulas pré-concebidas e tidas como um dogma. Como dizia Drummond, as leis não bastam, os lírios não nascem das leis. E assim como os lírios não nascem das leis, o sujeito, feito de carne, ossos e coração, possui seus anseios, possui suas necessidades, e nessa condição de indivíduo único, concreto, real que deve ser colocado no centro do ordenamento jurídico e receber do direito a tutela que lhe garanta dignidade plena e assegure a afetividade aos seus desejos e convicções. O direito é que deve servir ao homem
em uma perspectiva de reconhecimento do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e respeito à igualdade, respeito à liberdade. Não é o homem que deve se curvar às interpretações dogmáticas da lei. Sentimentos não são dogmáticos. E aqui não falo apenas de sentimentos. Quero lembrar que vivemos em um Estado democrático de direito, que constantemente exige de nós, independentemente de nossa visão de mundo, que repensemos conceitos e ideias preconcebidas, que muitas vezes nos parecem tão óbvias, mas tão óbvias, e que por parecerem tão óbvias, não nos conduzem a qualquer tipo de reflexão, o que pode até parecer bastante cômodo, mas como já dizia Lia Luft, pensar é transgredir. Nesse contexto é que devemos ir além e superar as interpretações, digamos assim, invertidas da Constituição, pois nós devemos interpretar o Código Civil de acordo com a Constituição. Não é a Constituição que deve ser interpretada de acordo com o Código Civil. Hoje em dia fala-se muito em repersonalização do direito de família. E o que significa isso? Significa superar a leitura essencialmente patrimonialista das relações familiares. Por isso, hoje, nós falamos em constitucionalização do direito civil. E isso não é mera escolha, isso não é opção. Devemos estar atentos para a pluralidade de arranjos familiares e conjugais existentes hoje em dia na nossa sociedade, incorporando-os ao nosso ordenamento jurídico, dotando-os de visibilidade jurídica, reconhecendo que a intimidade de cada sujeito e a sua aspiração à felicidade, na busca da organização familiar que mais lhe aprouver, merece, sim, proteção estatal. Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 1º, todos nós conhecemos o que diz o artigo 1º da Constituição. Diz o artigo 1º que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, dentre outros, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. A mesma Constituição que elegeu a dignidade da pessoa humana como um dos seus fundamentos declarou que o Brasil tem como objetivos fundamentais a constituição de uma sociedade livre, justa e solidária, bem como promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Isso está lá no artigo 3º, incisos 1 e 4 da Constituição. Estabelece ainda a Constituição em seu artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à igualdade. E o que é igualdade? Igualdade não é permissividade, não é um vamos liberar geral, um oba-oba, não. Nós estamos aqui falando de igualdade enquanto princípio constitucional. Estamos tratando aqui de uma igualdade formal e de uma igualdade material, substancial. Imagina-se que em um Estado democrático de direito como o nosso, efetivador dos direitos humanos, busca-se uma igualdade perante os bens da vida, diversa daquela apenas formalizada perante a lei. Essa busca por uma igualdade substancial nos faz lembrar a oração aos moços de Rui Barbosa, que, inspirado na secular lição de Aristóteles, ensinou que devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. E eu pergunto a você, em se tratando de casais homoafetivos e seu acesso a direitos, notadamente o direito ao casamento, o que justifica um tratamento jurídico diferenciado? Vejam, não estamos falando aqui das naturais diferenças entre homens e mulheres que existem, lógico, e que justificam em alguns casos as diferenças de tratamento
expressamente consignadas no texto constitucional. Nem estamos falando da política de cotas, que apesar de polêmica, tem como objetivo garantir o acesso de minorias ao ensino superior. Estamos falando de um sentimento legítimo entre duas pessoas que se amam e ao qual, por aspectos unicamente morais, calcados em uma visão tradicionalista, deixa-se de reconhecer juridicidade. Muitos poderiam dizer, para justificar o tratamento jurídico diferenciado, que não há lei específica sobre o tema. É verdade, não há lei específica sobre o tema. Mas acontece que a ausência de lei específica sobre o tema não implica a ausência de direito, pois existem mecanismos legais para suprir estas lacunas. Nós aprendemos isso lá nos primórdios do curso de Direito, que em caso de lacuna, nós devemos aplicar a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, de acordo com o que estabelece o artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil. Em outras palavras, a omissão do legislador não serve de fundamento para que se deixe de reconhecer a existência de direitos. Negar o reconhecimento e proteção jurídica a diferentes formas de manifestação do afeto significa, em última análise, estigmatizar sentimentos e as pessoas portadoras desses sentimentos, evidenciando que tais pessoas possuem um atributo que as torna diferentes das demais. Das demais pessoas, os ditos normais, podemos assim dizer. Por meio do estigma, essas pessoas são inseridas em uma categoria estereotipada, tida como menos desejável e talvez por isso menos merecedora das mesmas oportunidades de exercício da cidadania, seguindo uma leitura tradicional de interpretação e, por que não dizer até mesmo preconceituosa da Constituição. Muitas vezes, e isso é triste, é muito triste, diante do histórico de negativas de direitos, o estigma se instaura no indivíduo de tal forma que inflige sobre ele uma influência desacreditadora tão cruel, que o sujeito estigmatizado acaba sendo alijado do acesso ao exercício desses direitos e internaliza o seu estigma. E para lograr aceitação social, porque é claro, ninguém quer ser rejeitado, prefere manter em segredo a sua orientação sexual, temendo que a revelação traga a ruptura de relações sociais, de relações familiares construídas ao longo de anos. Bem, a despeito das diferenças entre os sujeitos, todos são merecedores de igual proteção jurídica. Se eu sou heterossexual e você é homossexual, ou vice-versa, se eu sou homossexual e você é heterossexual, e desejamos, cada um com as suas escolhas, eleger como projeto de vida diferentes configurações afetivas, não há necessidade de que eu ceda para que você se afirme. Não há. Se somos diferentes em nossas escolhas, devemos ser igualmente respeitados, porque somos cidadãos iguais em direitos e merecedores da mesma proteção estatal. E certamente tanto eu como você desejamos que os nossos direitos sejam reconhecidos, garantidos e respeitados, não só na esfera particular, mas também em âmbito público. Vivemos em uma sociedade plural. Não podemos esquecer disso, em que as relações entre pessoas do mesmo sexo são sim uma realidade. Eu não diria uma realidade cada vez maior, mas sim uma realidade cada vez mais visível. E nós devemos aprender a respeitar e a lidar com isso, reconhecendo de uma vez por todas que tais relações devem adentrar o campo jurídico, devem ser incorporadas ao moderno direito de família. Simplesmente, sabe por quê? Porque são relações de cunho familiar. Pensar de outra forma significa conferir um status inferiorizante, eu diria, às relações homoafetivas.
reconhecer a possibilidade de união estável entre pessoas do mesmo sexo, mas não reconhecer o casamento, conduz a uma diferença que é apenas tolerada, mas não é aceita. E nós não queremos tolerância, nós buscamos sim a aceitação. Mas o que é o casamento? Para os manuais de direito, o casamento costuma ser definido como a união entre um homem e uma mulher. Tal definição, que não consta de nenhuma lei, não encontra previsão na Constituição da República, nem no Código Civil, é fruto de um entendimento enraizado da tradição jurídica nacional, sendo visto como um conceito fechado, sem possibilidade de discussão. A literatura enfatiza que o descumprimento do quesito diversidade de sexos não acarreta sequer a nulidade ou anulação do casamento, que não teria nenhuma significação jurídica. Ele é tido simplesmente como inexistente. Tal posicionamento é adotado por alguns doutrinadores que incorrem em uma visão dogmática segundo a qual a diversidade de sexos dos celebrantes do casamento se apresenta como um verdadeiro tabu, não cabendo contestá-la ou a ela opor qualquer alternativa. Vejam, o direito civil sofreu e vem sofrendo transformações ao longo dos anos, impulsionado por essas ideias que eu falei de constitucionalização, de repersonalização. Durante essa travessia, o afeto vivido por casais homoafetivos, aprisionados em guetos, eu diria, e relegados ao plano da invisibilidade, finalmente saiu do armário. Casais homoafetivos, assim como os casais heteroafetivos, devem ter direito à escolha de como querem estruturar os seus relacionamentos de forma igualitária. É muito simples. O que querem? Querem viver na solteirice? Querem um mero namoro? Querem estruturar a sua vida por meio do casamento? Ou querem simplesmente viver numa união estável? Todos têm esse direito à escolha. A negativa imposta a casais homoafetivos de optarem pela forma de proteção e regulamentação que desejam assumir para o seu relacionamento, para as suas vidas, é que, ao meu ver, se revela inconstitucional. Não se pode invocar aspectos relacionados à orientação sexual para se impedir o acesso a direitos. Não é demais lembrar que nós vivemos em um Estado laico, ou seja, não podemos invocar argumentos de ordem religiosa para impedir o acesso a direitos. Talvez também não seja demais lembrar que o direito deve servir como terreno jurídico para a sobrepujança das discriminações e não para ajudar a perpetuar essas discriminações. As relações familiares contemporâneas encontram o seu fundamento na afetividade, fazendo emergir daí um novo conceito de família. Por isso é que nós dizemos que à medida em que o patrimônio vem perdendo importância, a pessoa vem sendo valorizada. Isso é o que se denomina de repersonalização ou despatrimonialização do direito civil. A base, podemos dizer isso hoje com segurança, a base da família moderna é o afeto. Atualmente, o afeto ganhou um status de principal ingrediente das relações familiares. O afeto hoje desempenha um relevante papel jurídico. Assim, todas as relações ligadas por laços afetivos merecem ser reconhecidas como relações familiares, a despeito da existência ou não de um vínculo entre um homem e uma mulher, ou da diferença entre o sexo dos sujeitos na relação. Hoje nós temos vários tipos de família: famílias monoparentais, famílias recompostas, famílias tradicionais, famílias homoafetivas, unipessoais, etc. A família contemporânea
não guarda mais um único modelo para se expressar. Isso é um fato. E é nesse contexto que a questão da necessidade do reconhecimento das uniões contínuas, públicas e duradouras entre pessoas do mesmo sexo acabou sendo levada ao Supremo Tribunal Federal, que no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 4.277, em 5 de maio de 2011, por votação unânime, todos os ministros votaram, portanto, da mesma forma, reconheceu a possibilidade de união estável homoafetiva, dando ao artigo 1723 do Código Civil de 2002 interpretação conforme a Constituição. Tal julgamento, nos termos do artigo 102, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal, possui eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Não se pode, com base em mero preconceito, ainda que disfarçado, fechar os olhos a tais uniões que, baseadas no amor, no afeto e na relação de confiança entre os conviventes, constituem verdadeira entidade familiar, merecedora de proteção constitucional, da mesma forma que as denominadas heterossexuais. É inegável que a ausência de respaldo jurídico a tal realidade social já causou e ainda vem causando inúmeros prejuízos e injustiças. Contudo, aparentemente rompendo todo esse contexto de ênfase no princípio da igualdade, a Constituição da República, ao mencionar a união estável, no seu artigo 223, parágrafo 3º, assim se pronunciou. Vejam, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. A Constituição fala em união estável entre homem e mulher, mas não indica que ela é reconhecida apenas entre homem e mulher. Por quê? Porque o vocábulo apenas não está escrito, sendo o princípio geral de direito que as restrições de direito devem ser sempre explícitas, expressas, sendo vedadas proibições implícitas. Nessa esteira também o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial número 1183378, com origem no Rio Grande do Sul, admitiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ressaltando a necessidade de se adequar o significado de família e do próprio instituto do casamento aos tempos modernos. Objetivando conferir às uniões homoafetivas e às uniões heteroafetivas um tratamento uniforme, porque onde há a mesma razão deve haver a mesma disposição, princípio secular do direito também, né? E já que as uniões homoafetivas não recebiam em todas as unidades da federação igual tratamento, cada juiz decidia de um jeito, havendo, portanto, ofensa ao princípio da segurança jurídica, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, editou em 14 de maio de 2013 a resolução número 175, que uniformizou o tratamento da questão em todo o território nacional. De acordo com a resolução 175 do CNJ, é vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou da conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ainda assim, devemos tomar cuidado. Devemos tomar cuidado com os conservadores de plantão. Eles estão por toda parte. E sob os mais pífios argumentos buscam ainda, a todo custo, impedir o acesso às justas causas das minorias. Bem, há muito ainda para se dizer, mas eu preciso encerrar
até mesmo para não cansá-los, e eu quero concluir dizendo o seguinte, que para uma efetiva inclusão é necessário o reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que não se reduz apenas à possibilidade do desfrute dos direitos associados ao matrimônio, tais como utilização do nome do parceiro, direitos sucessórios, inclusão em planos previdenciários e de saúde como dependentes, esses já amplamente deferidos, digamos assim, a casais homoafetivos. Mas sim ao reconhecimento público de que tal relação possui o mesmo status que uma relação formada por casais heteroafetivos. Inexistindo, portanto, uma motivação lógico-racional que justifique a discriminação de uniões homoafetivas em relação às uniões heteroafetivas, conclui-se que se afigura inconstitucional o não reconhecimento do casamento civil e da união estável de casais homoafetivos, além de constituir uma posição arbitrária, ilegal, inaceitável. Nosso dever, enquanto cidadãos de um Estado que se diz democrático de direito, e enquanto operadores do direito e servos da Constituição, é lutar pelo respeito às diferenças, a fim de que os casais homoafetivos tenham os seus direitos assegurados, tal qual os heteroafetivos, pois o direito à igualdade somente se realiza com plenitude se é garantido o direito à diferença. E quem melhor do que Fernando Pessoa, um dos maiores poetas da língua portuguesa, para falar sobre as nossas diferenças. E ele diz: o amor é que é essencial. O sexo é só um acidente. Pode ser igual ou diferente. O homem não é um animal, é uma carne inteligente. Espero que daqui a alguns anos, 10 ou 20, não importa, esse assunto já esteja superado. Espero sinceramente, porque incorporado às nossas práticas jurídicas cotidianas e não seja nem mais interessante como tema de palestra. Assim, somente assim, teremos finalmente evoluído como ser humano, como sociedade, como democracia, como país. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Um abraço afetuoso a todos. Um bom dia.